E eu fiz o convite, né, através da vida da pastora Fernanda, para que hoje o esposo dela pudesse estar trazendo uma mensagem para os nossos corações. Eu queria convidar aqui o pastor Renato a tomar o altar nessa noite. As palmas glorificam o nome do Senhor pela vida do Senhor. Pastor Marco, ora pela vida dele? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Coloca de pé. Recebeu o pastor Renato, para mim é uma honra ter conhecido pela primeira vez, né? E para estar conosco nessa noite. Creio que é um homem de Deus, já está guardado pelas mãos do Senhor. Eu creio que tudo que Deus colocar no coração dele, Ele vai entregar para nós nessa noite. E eu creio que quando aqui ele estiver, o Senhor está guardando o lar dele, está guardando a família dele, está guardando o ministério, as obras que Deus tem para a vida dele. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui o teu servo, Senhor. Que nesta noite, Pai, nós temos a honra, Deus, de recebê-lo em nossa congregação. Pai, que o Senhor continua derramando a tua unção, a unção do teu Espírito sobre a vida dele. Usando ele, Pai, não conforme o querer das pessoas, mas conforme o querer do Senhor. Que dos lábios deles, Pai, saiam palavras, Deus, a qual o Senhor colocar. E que nós possamos receber em nossos corações. Que nós possamos botar em prática, Senhor. Não só ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa noite. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Renato, Senhor. Guarda os passos dele, por onde quer que ele caminhar, por onde quer que ele for, Senhor. Que o Senhor seja com ele. Guarda, livra de todo o mal, Senhor. Não só ele, mas toda a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu me sinto honrado. Eu falo isso de coração. De estar aqui essa noite, estar com os irmãos aqui. Minha casa tem sido muito abençoada pelas orações que têm sido feitas neste lugar, pelos louvores que são entoados aqui neste lugar, que eu moro tão perto aqui. Escuta lá. Ouvir, mas é uma bênção, irmão, é uma bênção. Essa geração de jovens que ainda ensaiam, que vêm ensaiar, isso é muito bacana. Assim, Deus continua abençoando a vida desses jovens em nome do Senhor Jesus, porque existe um mistério e um ministério na vida deles. Então, que o Senhor continue fortalecendo e capacitando. O Senhor não nos escolheu à toa. O Senhor confia em vocês. Então sigam marchando. Por maior que sejam as adversidades, o Senhor Ele vai suprir cada uma das necessidades de vocês. Amém? Abra a Bíblia de vocês, em nome do Senhor Jesus. Em Juízes capítulo 11. Sou pastor Liceu, meu nome é Renato, sou pastor auxiliar ali no Ministério Principal, do apóstolo Alex. Estamos ali há 10 anos, cooperando ali naquele lugar, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos muito felizes, né, por essa oportunidade. Minha esposa não pôde estar aqui porque ela foi escalada hoje, está na escala de louvor, ela foi ministrar louvor. E creio que vai chegar um tempo que nós possamos estar aqui para adorar o Senhor com os irmãos também, que de fato é um prazer enorme. A gente não viu, particularmente, não tinha oportunidade de vir aqui, porque os discursos são feitos. A igreja tem de casa muito legal, muito bom. Gostaria, antes de ler, fazer a leitura aqui que o Senhor colocou no meu coração, de compartilhar algo que o Senhor ministrou ao longo desses dias. Os irmãos podem se sentar, no momento que formos fazer a leitura, eu falo com os irmãos. A gente chega muitas vezes no final de ano,
e um início de ano muito reflexivo acerca do que deixamos de fazer, do que não aconteceu, daquilo que projetamos e não aconteceu. Muitas vezes nos sentimos frustrados, porque muitas vezes não aconteceu, não foi porque faltou oração, porque faltou jejum, entrega, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas quando chega o final de ano, naturalmente nós ficamos mais reflexivos. Deus, orei tanto, eu pedi tanto, o ano está findando, isso não aconteceu, aquilo não aconteceu, eu pedi tanto ao Senhor. E muitas vezes a gente inicia o ano meio que desanimado, sem tanta expectativa e perspectiva, porque a gente gostaria de enxergar aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. E ao longo desses dias eu tenho ministrado no meu coração acerca disso, irmãos, porque esse tipo de confronto, eu também, de conflito, isso acontece comigo. E o Senhor me deu essa palavra justamente para me alertar acerca daquilo que, do tipo de ajuste que precisa ser feito na minha vida. E se o Senhor me trouxe aqui, eu gostaria de compartilhar essa mensagem com os irmãos, amém? Amém. Juízes, capítulo 11. Podemos ler, amém? Se puderem ficar sobre seus pés. Versículo 1. Jefté, gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto é filho de outra mulher. Jefté fugiu, foi para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Vamos pular. Não, vamos ler até o versículo 5. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tob. Eu gostaria que os irmãos agora pulassem para o versículo 29. Versículo 29. Então o Espírito de Deus, o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefté e o dirigiu com poder, a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Versículo 30. E Jefté consagrou este voto ao Senhor: se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu sacrificarei em holocausto. Amém? Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, aplauda o Senhor. Irmão, muitas vezes nós atribuímos todos os infortúnios da nossa vida, todos os sabores da nossa vida ao adversário da nossa alma, Satanás. É natural que façamos isso, porque ele é o nosso inimigo. E eu costumo dizer isso na igreja: ele não veio e ele não brinca de lutinha com ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Então realmente a gente não deve ignorar isso. Devemos estar vigilantes e atentos às ações, às estratégias do adversário contra a nossa vida. Amém? Mas existe também um outro lado, e é o lado talvez mais difícil, pelo menos para mim, não sei quanto a você. Eu sei que eu tenho um inimigo declarado, mas eu sei que tem um Deus que me cobre, me protege e guerreia as minhas guerras. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém. Mas existe um adversário que para mim é mais complicado, ele é mais difícil de lidar. E esse adversário se chama Renato. Sou eu. O meu maior adversário sou eu. A minha maior luta é lidar comigo mesmo. É vencer aquilo que muitas vezes quer nascer dentro de mim. E nós, como igreja, nós crescemos. Eu falo igreja agora como um todo, nós enquanto igreja, ao longo dos anos, nós crescemos muito.
A igreja do Senhor cresceu muito no Brasil. Mas ao longo deste tempo, o Senhor tem ministrado no meu coração a qualidade daquilo que tem sido feito na igreja. Porque às vezes nós confundimos crescimento com inchaço. Porque quando a igreja ela tem a sua linha de frente, homens e mulheres que realmente servem a Deus, que buscam a Deus, mas que dentro de si guardam sentimentos que o Senhor não agrada, guardam sentimentos que os afastam de Deus, guardam sentimentos que muitas vezes os impedem de avançar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. O Senhor não vai deixar de me usar, vai deixar de te usar, por de repente você tem mágoa de alguém, você tem rancor de alguém, você tem frustração, mas em algum momento eu vou deixar de romper a minha vida pessoal, porque eu não consegui liberar isso na minha vida. Eu não consegui dar um passo à frente, perdoar, seguir em frente, e a minha vida fica o quê? Travada. Esse nó que o pastor orou que vai desatar, ele vai desatar a partir do momento que estiver tudo liberado. E muitas vezes nós estamos orando, estamos clamando, estamos louvando, estamos jejuando, clamando, orando pela vida das pessoas, e precisamos liberar algo dentro de nós. Precisamos arrancar algo dentro de nós. E tem coisas que é necessário que eu faça. O Senhor espera que eu faça. O Senhor não vai arrancar de mim, Ele quer que eu rejeite esse sentimento, que eu arranque esse sentimento dentro do meu coração. E eu quero falar, a história de Jefté, ela fala um pouco sobre isso. Vocês vão entender ao longo da história. Jefté, filho de Gileade, a Bíblia começa falando que ele era um homem hábil na arte da guerra. Ele era um guerreiro nato, um homem habilidoso. Jefté era filho de uma prostituta. Gileade se relacionou com uma prostituta, teve um filho, que era Jefté. Mas só que Gileade era casado. A esposa de Gileade teve filhos. E esses filhos, ao crescer, não queriam Jefté perto deles. Não queriam compartilhar ou dividir a herança de Gileade com ele, com seu irmão bastardo. O que eles fizeram? Ou expulsaram dali. Arrancaram Jefté daquele lugar. Tiraram Jefté da comunidade que ele morava, da família que ele vivia ali, o expulsaram dali, como se ele não fosse ninguém. Jefté foi expulso. A igreja entende isso? Jefté foi embora. E Jefté foi morar, a Bíblia fala, com vadios, com malandros, com bandidos, e foi viver ali, é como se fosse uma gangue. Ele passou a liderar uma gangue, morando fora. Ele teve que dar seu jeito. Ele foi expulso da onde ele deveria ser acolhido. Ele foi expulso do lugar de acolhimento. Ele foi expulso do seio da família. Ele foi expulso da comunidade onde ele nasceu e cresceu. Se encontrou com esses vadios, se entornou com eles, passou a liderá-los e estava ali vivendo a sua vida. Só que, em paralelo a isso, Israel começou a ser atacado pelos amonitas. E ali, os anciãos de Israel resolveram ir atrás de Jefté, porque no primeiro versículo fala que Jefté era um homem hábil na arte da guerra, ou seja, ele era um guerreiro muito habilidoso. Então eles sabiam que era necessário, para que eles vencessem os amonitas, era necessário trazer Jefté de volta. E foram atrás de Jefté e encontraram, e pediram Jefté para voltar. Pensa bem, aquele homem que foi humilhado, escorraçado, abandonado, agora os anciãos estavam atrás dele, pedindo para ele voltar. E Jefté começou a impor as suas condições para voltar. Vocês me expulsaram ali, ninguém me defendeu, e agora vocês vêm a mim para que eu venha guerrear em favor de vocês? Não, mas você vai ser nosso líder. Você vai ser o nosso guerreiro, você vai ser o líder da guerra, o líder da comunidade, o líder do nosso povo. E Jefté resolveu voltar. Jefté voltou, e ali, diante de toda a comunidade, eles falaram que, olha, Jefté, ao retornar da guerra, assim que ele for voltar da guerra, ele será o nosso líder na guerra, e quando retornar, ele será o líder de toda a nossa comunidade. A igreja está entendendo isso? Então o coração daquele homem estava focado em uma só coisa, que era o quê? Vencer a guerra. E aqui eu gostaria que você, irmãos, usasse de empatia.
Pensa bem, seus irmãos te expulsarem da sua casa, te expulsarem do bairro onde você mora, te arrancarem de perto das pessoas que você cresceu, da família que você tinha. Esse era o contexto de Jefté. Imagine só a cabeça, o sentimento que havia no coração deste homem. O sentimento de rejeição que havia no coração deste homem, de abandono. Esse tipo de sentimento que estava dentro do coração deste homem. Porque de fato ele foi abandonado, ele foi escorraçado. Um sentimento de rejeição por as pessoas que deveriam me amar, cuidar de mim, me expulsaram. Como se eu não fosse ninguém, um desconhecido. Pois bem, agora esse homem ele está o quê? À frente de um exército, se preparando para uma batalha. Jefté mandou recados para os amonitas. Agora ele era o líder, mandou recado, tentando negociar de maneira que não precisasse ir às vias de fato. E de repente agora ele tenta negociar. Aí o primeiro mensageiro foi, a coisa não se ajustou, a segunda vez não foi, não deu certo, a terceira também não. Então era necessário realmente ir para a guerra. Era necessário ir para a guerra. E Jefté se preparou para ir para a guerra. E nós vemos aqui eu começo a falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. No versículo 29, nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz: então o Espírito de Deus, o Senhor, veio sobre Jefté e o dirigiu com poder, a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade. E logo em seguida fala que Jefté consagrou este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu sacrificarei em holocausto. Vamos ler esse versículo 29 e o 30. É o divisor de água na nossa vida, na vida de qualquer um. Versículo 29. Depois de tudo aquilo que Jefté tentou fazer para que não houvesse a guerra, era necessário que ele fosse para a guerra. A igreja está entendendo isso? Amém, igreja? Amém. Aí a Bíblia fala no versículo 29 que o Espírito de Deus se apoderou de Jefté. Amém? O Espírito de Deus está apoderado. E logo no versículo 30 fala que Jefté fez um voto. E o voto é que se ele voltasse com a vitória, aquele que viesse ao seu encontro, quando ele voltasse com a vitória, ele ia entregar em sacrifício, em holocausto a Deus. Irmãos, vocês os irmãos conhecem a história. Jefté foi para a guerra e venceu lá. Eles conquistaram mais de 20 cidades, cerca de 20 cidades. Além dos amonitas, os amorreus também eles conquistaram. Jefté voltou, todo sorridente. Aquele homem que outrora foi expulso, humilhado, escorraçado, agora voltou vitorioso de uma guerra. Amém, meu? Voltou vitorioso à guerra, amém? Glória a Deus. Só que, quando ele está chegando à sua casa, quem sai ao seu encontro? A sua filha. A única filha que ele tinha caiu ao seu encontro para celebrar. Ela descobriu que o pai, ficou sabendo que o pai havia conquistado a vitória. Então, ao saber que o pai estava chegando, ela já saiu de casa dançando, celebrando a vitória. E quando o pai viu ela vindo, ele rasgou as suas vestes, se prostrou, porque a única filha que ele tinha, a partir daquele momento, iria ser sacrificada em holocausto ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos só uma parte para os irmãos entender o que é o voto, o que a palavra do Senhor diz em Números capítulo 30, versículo 2. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá voltar, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Jefté havia feito um voto que aquele que saísse ao seu encontro, quando ele voltasse com a vitória, seria entregue em holocausto. E quem saiu foi sua única filha,
adolescente, jovem, que ele não havia se casado, não havia experimentado nada, não tinha construído família, não. Era a única filha de Jefté. E aí está algo que eu gostaria de falar com a igreja, comunicar com a igreja intensamente. A Bíblia fala no versículo 29, que o Espírito de Deus se apoderou de Jefté. No versículo 30 fala que Jefté fez um voto. Irmãos, se a Bíblia me diz que o Espírito de Deus se apoderou de Jefté não precisava de mais nada. Ele não precisava fazer um voto, porque o Espírito de Deus já era com ele não precisava de mais nada. A igreja está entendendo isso? Se fala assim, o Espírito de Deus é com você, meu irmão, você não precisa fazer mais nada, é só seguir em frente e confiar. Ele não precisava fazer um voto. A igreja está entendendo isso? A Bíblia fala que o Espírito de Deus era com ele. Logo em seguida fala que ele fez um voto. Ele não precisava fazer um voto, porque o Espírito de Deus era com ele. Ele não precisava de mais nada. E aí ele traz aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu consigo entender em base o que aconteceu. Porque agora aquele homem estava saindo para a guerra, pensando: eu não posso errar, eu não tenho direito de errar. Eles me expulsaram daqui, eu fui rejeitado, eu fui humilhado, eu fui escorraçado. Agora eles vão ver realmente quem eu sou. Agora eles vão reconhecer o meu valor, eles vão conseguir enxergar valor em mim. Então, para que não houvesse nenhuma possibilidade de perda, mesmo com o Espírito de Deus ser com ele, ele ainda resolveu apregoar no voto. E aí que eu quero tirar sobre ele. Muitas vezes nós guardamos dentro do nosso coração. E aquilo que nós guardamos, esses sentimentos ruins que nós guardamos muitas vezes dentro do nosso coração, nos leva a tomar decisões erradas. Nos leva a escolher caminhos errados. Decisões muitas vezes motivadas pela frustração, motivadas pelo abandono, decisões motivadas muitas vezes pela ingratidão, seja de um marido, seja ingratidão de um filho, seja ingratidão de um irmão, de uma irmã. E aí, muitas vezes a gente não consegue se libertar desses sentimentos. E nós precisamos nos permitir ser curados. Porque Deus não deixou de usar aquele tempo para fazer a grande obra. Então não importa o quanto eu sou usado, importa que eu seja salvo. Esse, no final das contas, é isso que importa. E Jefté, naquela necessidade de provar o seu valor, justamente por ter sido tão humilhado, ele apregou um voto diante de algo que não precisava. O Senhor já era com ele. O Espírito de Deus já era com ele. Ali poderia aparecer 15 nações que não iria vencer, porque o Espírito de Deus era com ele. Mas existia algo dentro do coração dele. Existia um sentimento ali. Falava o tempo todo na cabeça dele, imagino eu: você não pode errar. Você não pode errar. Eles não vão te perdoar. Por bem menos que isso, te expulsaram daqui. E aquele homem sentiu a necessidade de fazer um voto a Deus. E esse voto lhe custou quem? A pessoa que ele mais amava. Então, muitas vezes, as decisões que nós tomamos, elas vão refletir na vida dos nossos filhos. Se não forem decisões direcionadas, conduzidas pelo Espírito de Deus, elas podem levar nossos filhos para um caminho que não é de Deus. Elas podem reverberar na história, na construção de vida dos nossos filhos. Porque nós somos o maior exemplo. Eu estou falando dirigindo para os pais, para as mães, dos nossos filhos. A maior referência que eles podem ter de Deus começa conosco, em casa, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E nós temos que entender essa responsabilidade. E se eu não tiver, se não me permitir ser curado, meu casamento não vai ser um casamento pleno. A minha relação com meus familiares não será plena. A minha relação e a minha vida profissional não será plena. Eu não vou conseguir romper. É aquilo que eu falei, você lembra que eu falei no início?
Nós começamos a projetar tantas coisas ao longo do início do ano. Nós estamos no dia 29, estamos bem no início do ano. Nós projetamos tantas coisas. E muitas vezes não falta jejum, não falta oração, não falta propósito, não falta coisa de sábado, não falta, irmãos, oração, não falta monte. Mas o Senhor quer que nós arranquemos de dentro de nós aquilo que muitas vezes nos impede de avançar, irmãos. E eu dizia aqui que nosso maior inimigo, muitas vezes você vai achando que Satanás não é, somos nós mesmos. Glória a Deus. Que se nós não vencermos isso, Jefté estava fazendo a coisa certa, que era libertar o povo de Israel, amém, igreja? Amém. Mas com a motivação errada. A motivação dele era errada, porque ele queria se provar o seu valor. Mas Deus sabe o valor de cada um de nós. Nós não precisamos provar nada para ninguém. E muitas vezes, e eu estou falando isso, irmão, porque a gente, pastor sabe, a gente milita na alma, a gente sabe. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, estou falando de homens de Deus, mulheres de Deus, que hoje encontram-se no quarto escuro. Não tem força mais de sair de casa, não tem força de orar, às vezes não consegue tomar um banho. Sem falar de líderes que agora, irmãos, ele não consegue manter no casamento. Que o índice de divórcio no meio evangélico tem crescido cada dia. Porque as pessoas não se permitem ser tratadas, ser curadas. Ela falou isso comigo, ela vai ver, não tive a oportunidade, eu vou a fora. Eu guardei, vai chegar a hora de eu falar. Muitas vezes nós faltamos nossas relações assim. Muitas vezes guardamos, esperamos estrategicamente a hora de falar, a hora de acusar. Guardamos, está entendendo? Nós guardamos, nós não repreendemos, nós não guardamos. Abraçamos aquilo como se fosse algo bom. Irmãos, se nós não nos permitirmos ser curados como igreja do Senhor, nós não vamos conseguir romper. Muitas vezes nós vamos ver pessoas do nosso lado rompendo e não vamos romper. Porque o nosso maior adversário somos nós mesmos. Olha, quando Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a te dominá-lo. Ó, tá aí, Caim. Você sabe o que você está pensando? Você sabe o sentimento que há dentro de você, Caim. Cumpre a você dominar. Caim não quis ser curado. E foi lá e matou o irmão. Por isso que eu sempre digo, irmãos, que quando o maior adversário do Renato é o Renato. Porque se eu não me permitir ser trabalhado pelo Senhor todos os dias, eu não vou conseguir avançar. E o Senhor, Ele quer isso de nós, sabe? Porque eu sei que o Senhor quer isso de nós, irmãos, o tempo todo. Porque quando você olha o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, tem coisa mais difícil é amar aquele que muitas vezes te persegue, aquele que te afronta. Você vive no núcleo familiar, a gente sabe que família hoje é uma área muito difícil. Nós temos militado nessa área. Irmãos, você muitas vezes, num trabalho missionário, você vai numa praça, você vai na rua, lá no centro de cidade, está ali, você consegue chegar a uma pessoa que você nem conhece e dizer: eu te amo em Cristo, eu te amo. Isso é fácil, você não conhece, você não convive. Difícil é amar aquele que você convive todo dia. Aqui que muitas vezes não merece o amor, porque você está orando por ele, ele está te afrontando, está te perseguindo, muitas vezes está te humilhando. Esse que a gente deve amar de verdade. E o Senhor fala: amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe como é que é isso? Isso é muito desafiador, mas porque é assim. Eu oro para os membros da minha família. Mas muitas vezes eu preciso pedir um perdão que eu não peço. E eu quero que a obra do Senhor seja feita. E a dureza do meu coração me permite pedir perdão. Porque eu tenho que ter razão. Eu tenho 46 anos de idade, eu entendi que eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu não preciso ter razão, eu quero ser feliz. Então, irmãos, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Porque Caim, ele teve a oportunidade de fazer diferente. Quando Deus aparece para ele e diz: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a te dominar, porque o Senhor, ele respeita o livre-arbítrio que ele nos deu. O Senhor respeita isso. Muitas vezes hoje
familiares, em função de palavras que nós declaramos em momentos de conflito, em momentos de adversidade. E aí sim, o inimigo se apossou, se apropriou dessas palavras. E hoje tem que ser andado dentro da nossa casa. Nós precisamos atentar e pedir perdão. Pedir Deus sabedoria para lidar. Porque a gente sabe que não é fácil. Porque nós estamos, muitas vezes, ao longo do tempo, e esses conflitos na gente. Deus, eu tenho orado tanto. Se eu tenho abençoado a vida do irmão, tenho abençoado a vida do ciclano, de Beltrano, mas por que a minha vida não rompe, as coisas não acontecem, cara? Talvez seja necessário que você libere hoje algo que está dentro de você, que tem te impedido de avançar. Porque muitas vezes a sua decisão, as suas falas, as suas atitudes motivadas por esses sentimentos ruins que estão dentro, eles vão reverberar na vida dos seus filhos, na vida da sua descendência. Assim como aconteceu com Jefté. Jefté não precisava fazer o voto, e havia o Espírito de Deus com ele. Ele não precisava de mais nada, mas ele fez o voto. Havia uma necessidade dele de se provar, de provar que ele era bom, de provar que ele tinha valor. Só ele sabe o sentimento que havia no coração dele. Você ser expulso da sua comunidade, você ser expulso de onde você mora, você ser tratado como ninguém. Tudo isso gerou dentro do coração daquele homem uma revolta. Irmãos, e a gente precisa se permitir ser trabalhado. Porque, paralelo a isso, eu consigo enxergar um trabalhar de Deus na vida de alguém que se permitiu de ser trabalhado. Quando você abre a Bíblia, em Gênesis, capítulo 37, agora o Senhor conta a história de José. E a história dele se assemelha em algumas coisas. José, ele foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos. Os irmãos conhecem a história. Depois José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Mas o Senhor era para aquele homem. Amém? Amém. Aquele homem se tornou um governante da casa de Potifar. Mas depois de se estabelecer ali e de passar por muitas tentações, ele foi acusado de estupro. Foi preso injustamente. Ficou no cárcere, não sei quantos anos, não sei se foi 3 ou 7, não me lembro. Mas ficou ali um tempo no cárcere. Enfim, chega um tempo que José, Deus usa José, porque o Espírito de Deus era de José, usa José para revelar um sonho que o rei do Egito teve. E ali a história que o homem muda. De um ex-presidiário, ele se tornou um governador. E de repente agora, todo aquele período de prosperidade, 7 anos de prosperidade, passou, veio um período de seca. José era um governador que administrava tudo que havia de alimento, é ele que administrava. E um belo momento, José se vê surpreendido por pessoas que chegam para negociar a compra de alimento. Quem eram? Aqueles irmãos que outrora o vendiam como um objeto, o venderam como um objeto. Aqueles mesmos irmãos que o venderam como objeto, agora estavam ali diante dele, sem reconhecê-lo, o tratando como Senhor e pedindo para que pudesse comprar alimento, que José pudesse vender alimento a ele. Se aquele homem não tivesse o coração curado, o que ele ia fazer? Ele não ia vender, ia mandar todo mundo voltar. O problema é seus palavras. Só Deus e eu sabem o que eu sofri. Poderia ser essa a atitude de José. Só Deus sabe o que eu sofri. Mas quando você vai lendo mais à frente, versículo 45, se não me engano, José entende que tudo foi parte de um propósito maior para libertar o povo de Israel. A igreja está entendendo isso? Porque para ele também não foi fácil, porque quando ele foi se revelar aos seus irmãos, a Bíblia fala que ele gritou de uma maneira tão alta, irmãos, que todo o Egito escutou. Tamanha dor, angústia, opressão, tudo aquilo, todo sentimento que havia dentro daquele homem foi arrancado daquele momento. Todo o Egito
ouviu o grito de José naquele momento. José, ele se permitiu ser trabalhado por Deus. Ele se permitiu ser curado por Deus. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi vendido como objeto. Você assemelha algumas coisas à história de Jefté. Jefté, ele foi escorraçado ali, foi humilhado, rejeitado pelos seus. Só que cada um escolheu viver de forma diferente. Escolheu tomar decisões diferentes, melhor dizendo. E quando Jefté sentia a necessidade de se provar para outras pessoas, José tinha liberado perdão. José havia liberado perdão, não tem a igreja entendendo isso? José havia liberado perdão há muito tempo. Eu me pergunto, o que você tem guardado? Que muitas vezes tem impedido você de romper. Sabe aquilo que você tem orado há tantos anos? Seja na sua vida profissional, nós nos limitamos a pensar só na nossa vida familiar. Talvez seja na vida profissional, sua vida estudantil, na sua carreira, nas suas finanças. Tudo isso perpassa por um trabalhar, um agir do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, Deus não vai me dar nada que nós tivermos, a minha que seja pronta a receber aqui. Bênçãos de Deus não podem virar maldição na minha vida. O Senhor não se importa em esperar mais um ano para me abençoar aqui, não tem que trabalhar 5 anos, 6 anos, não tem problema. O Senhor mais um ano não tem menor problema. E é por isso que eu disse no início, irmãos, a igreja tem crescido. Mas esse crescimento muitas vezes vem acompanhado de inchaço, porque nós estamos aqui militando na obra, sendo usado por Deus, assim como Jefté foi usado. Mas precisamos de uma restauração dentro de nós. Precisamos ser restaurados. Talvez precisamos ser restaurados como pais, ou ser restaurados como mãe, como marido, como esposa, ser restaurados como filho. Por que não? Muitas vezes os pais não têm sabedoria, lançam palavras de maldição sobre a vida dos filhos, e aquilo o filho acaba guardando. Eu só trabalho comigo isso, família, e a pastora Fernanda, eu, a pastora Fernanda, estamos à frente desse trabalho. Eu sempre digo isso. A família é a base da sociedade. Amém, Deus? A família é a base da sociedade. Se a família ela funcionar bem, a sociedade ela vai caminhar bem. A sociedade ela vai melhorar como um todo. Só que o adversário da nossa alma, o tempo todo, ele atua para desestabilizar, destruir, causar contenda, confusão, dissensão no meio da nossa família, no nosso grupo familiar. Porque se a família estiver unida, ele sabe quem vai perder. A igreja está entendendo isso? Então entenda a necessidade de você se permitir ser restaurado, curado pelo Senhor. A família, ela está num fronte de batalha enorme, porque o primeiro homicídio que há na Bíblia é um irmão matando. O primeiro homicídio relatado na Bíblia é no núcleo familiar. Então é necessário que você entenda o nível da batalha que nós estamos enfrentando. Nós já temos um adversário, irmãos, não precisamos de outro. Mas só que a nossa briga com o adversário, ela vai ter mais efeito a partir do momento que eu estiver na minha vida restaurada no Senhor. Quando eu estiver pronto de fato para guerrear as guerras que o Senhor tem nos permitido guerrear. Porque, irmão, não é fácil você estar no fronte de batalha, alvejado o tempo todo. O inimigo, ele atua através de brechas. É brecha. Muitas vezes ele vai levantar seu filho. Você está ali no propósito de jejum. Aquele filho que você tem orado por ele vai levantar do nada contra a tua vida. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa. E é necessário que nós estejamos bem resolvidos aqui dentro. Porque nós não podemos tirar o nosso olhar do nosso chamado. Daquilo que o Senhor nos chamou. Do propósito que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa. E estamos fazendo a coisa certa. Mas com a motivação errada.
Jefité estava neste lugar. Ele estava fazendo aquilo que era certo, que era libertar o povo de Israel. Mas o que o motivava era errado. Era querer provar o seu valor. Provar que eles estavam enganados. Quem me justifica, quem te justifica é Deus. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes nós lutamos, ficamos tristes, porque não temos, esperando a aprovação do outro. Esperando o elogio do outro, a aprovação do outro, esperando que o outro reconheça o valor. O Senhor, Ele está te vendo. O Senhor sabe do seu esforço. O Senhor sabe do seu labor, das suas adversidades. O Senhor sabe dos conflitos que você tem vivido. O Senhor conhece. O salmista diz, 139, Salmo 139, que ele tinha todos os nossos dias escritos quando ainda éramos uma substância informe. Ou seja, nós não tínhamos nem forma, ele já tinha todos os nossos dias escritos. Você quer na Bíblia, né? A palavra do Senhor diz isso. Salomão escreveu algo que eu carrego comigo, irmãos, porque eu acho que isso ajuda a nos definir como pessoas maduras. Salomão escreveu da seguinte forma, né? Provérbios 16, 32. De forma resumida, eu vou falar aqui. Aquele que domina o seu espírito, as suas emoções, é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Salomão escreveu isso. Às vezes nós queremos conquistar tudo, mas se nós não tivermos o fruto do Espírito, não vai ter valor nenhum para Deus. Então Salomão, na obra da sua sabedoria, porque Deus fez aquele homem muito sábio. E ele falou, é melhor você dominar o seu espírito que conquistar a cidade. É melhor você dominar as suas emoções que conquistar uma cidade. Porque nós, é a nossa natureza humana, se nós não formos nos permitir trabalhar pelo Senhor, nós vamos plantar aqui coisas que na hora de colher a gente não vai querer colher. Porque nós somos também carnal. O ser carnal. Existe carne, existe matéria aqui. Então nós precisamos buscar esse direcionamento e esse discernimento, para que esse ano seja um ano diferente na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você recebe isso? Eu profetizo que esse ano seja um ano que vai romper as coisas da sua vida. Aquelas orações que você tem buscado do Senhor, esse ano vai romper. Vai desatar. Parte de você. Por isso que eu disse aqui que o nosso maior adversário, ou pelo menos o meu, eu entendo que o meu maior adversário sou eu. Porque se eu não me permitir ser trabalhado, eu vou ver as coisas passando, as bênçãos passando na minha frente. Eu achei que ia ser dessa vez. Não foi, eu não estou pronto. Às vezes eu oro tanto para Deus trabalhar na vida de ver, mas eu sei que precisa trabalhar na minha vida. Eu preciso orar para Deus trabalhar na minha vida. A igreja está aí? Amém? Então esses textos que Salomão escreveu, aquele que domina o seu espírito, domina as suas emoções, é melhor que aquele que conquista uma cidade. Por isso as pessoas estão tão. Nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, onde as pessoas elas buscam valor em ter, em ser. E muitas vezes o Senhor Ele quer a gente no simples. O Senhor nos enxerga no simples. O fato de repente de um irmão aqui, talvez, pastor, está aqui, está sendo circulado pelo pastor aqui, daqui 5 anos ele pode estar na igreja, está liderando a igreja para 5 mil pessoas e o pastor está aqui. Deus tem um propósito para ele. E eu devo me alegrar com isso, com aquilo que o Senhor tem para mim. E a gente muitas vezes fica frustrado, porque a gente quer conquistar, mas a gente muitas vezes não entende o que Deus está fazendo na nossa vida. Gostaria de orar para a igreja nessa hora, né? Estou passando a orar aqui, já quero pastor em nome de Jesus. Você sabe, aquilo que muitas vezes o inimigo tem tentado te acusar. Você sabe em que área ele tem te apontado. Você sabe aquilo que tem tentado plantar no teu coração para te entristecer, para te frustrar, para te desanimar.
Você conhece a luta e o nível de luta que vocês estão vivendo. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, para poder possamos orar como igreja. Porque esse é o ânimo, porque eu creio que o Senhor vai romper na minha vida, vai romper na vida de você, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo usa para nos confrontar, para nos afrontar, melhor dizendo, vai cair por terra no nome de Jesus. Toda ação demoníaca, o adversário tenta colocar, toda ação dele, para nos afrontar, para nos desestabilizar, para nos frustrar, para nos entristecer, vai cair por terra no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, essa hora nós colocamos diante do Senhor, colocamos diante do Senhor a tua igreja, Pai. Aqui está a igreja do Senhor, Pai. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem. Pai, o Senhor sabe que cada um tem vivido, o nível de guerra que cada um tem vivido, Pai. As afrontas, as acusações, Pai amado, as ingratidões, tudo aquilo, Pai amado, que muitas vezes tem ferido o coração desse homem, dessa mulher, dessa jovem, desse jovem. Peça ao Senhor nesta hora, Pai amado, que limpa, Pai amado. Cura, Pai amado, deste coração. Arranca, Pai, todo sentimento que não provém do Senhor. Tudo aquilo que tenta pedir, Pai amado, teus filhos de romper, de avançar, venha cair por terra nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço ao Senhor nesta hora, Pai amado, trabalha na mente, trabalha no coração. Limpa, Pai amado, a mente, limpa o coração, Pai. Que não haja espaço para sentimentos que não provém do Senhor. Que não haja espaço para sentimentos que não agradam ao Senhor. Pai amado, que eles venham viver, Pai amado, segundo a vontade e querer do Senhor. Para ter direção, Pai amado, deste homem, essa mulher, e como conduzir, se portar, Pai amado, em momentos de adversidade, em momentos de lutas, Pai amado, em momentos de conflito. Pai, eu peço ao Senhor nesta hora, Pai amado, visita o lar de cada um. O Senhor conhece a peleja, Pai amado, de cada um dos teus filhos, Pai amado, cada um dos teus filhos. O Senhor conhece, Pai amado, o propósito de oração de cada um. Pai, eu peço ao Senhor nesta hora, vai de encontro, Pai amado, a necessidade de cada um deles. Pai, eu quero ter os anjos de guerra, Pai amado, para guerrear em favor de cada um deles, Pai, no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que tem entristecido, Pai amado, esta alma, entristecido esse coração, que venha bater e retirar agora no nome do Senhor Jesus. Pai, nos dê, Pai amado, direcionamento. Pai, nos conduza, Pai amado, para que possamos viver um ano, Pai amado, de excelência. Um ano no qual vamos romper, Pai amado, em áreas que outrora, Pai amado, não conseguimos avançar. Porque, Pai, nós cremos no poder da Tua palavra. Aleluia. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no agir do Senhor. Pai, muitas vezes não tem faltado oração. Não tem faltado propósito. Não tem faltado jejum. Mas sim, Pai amado, um posicionamento. Pai, então que haja um alinhamento aqui essa noite, Pai amado, entre a vontade do Senhor, Pai amado, e aquilo que o Senhor quer que nós façamos e aquilo que, Pai amado, precisamos fazer. Que venhamos estar no centro da vontade do Senhor, Pai. Que venhamos diminuir e que o Senhor cresça, Pai. Que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nós. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que abençoe cada lado aqui esta noite. Pai, que esse homem, que essa mulher, Pai, eles venham colher fruto dessa oração esta noite. Que eles venham ver e sentir o agir do Senhor na vida deles e no lar deles, em nome de Jesus. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Agora, perdão. Irmãos, eu queria só deixar isso para os irmãos. Não deixe o inimigo se apropriar das suas emoções. Não é à toa que hoje existem tantas pessoas em depressão. Não é à toa, irmãos, que existe tanto feminicídio, tantos homicídios, tanta violência hoje. O inimigo tem tentado nos desestabilizar nessa área, no nosso emocional. Então sempre peça a Deus equilíbrio, peça a Deus os frutos do Espírito, que as nossas decisões sejam direcionadas por Ele, conduzidas por Ele. Tudo aquilo que o Senhor viabilizar, irmãos, vai dar certo. Não tenha dúvida. O Senhor, Ele falou, vai, pode ir, porque vai dar certo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.